A seguir, Alego Entrevista. Um grande abraço a você que está acompanhando a programação da TV Alego. Muito obrigado por deixar-nos entrar mais uma vez na sua casa. Que o sistema carcerário brasileiro é um dos mais perversos do mundo, todo mundo sabe. Existem muitos problemas, várias rebeliões, muitas mortes, crimes sendo executados de dentro da prisão por sentenciados. Mas, para entender por que essa situação ocorre, é preciso entender também de direito penal. Por que essa situação acontece? Por que o preso está lá durante tanto tempo? Que tipo de crime ele cometeu e quanto tempo máximo ele pode ficar preso? Para tirar essas dúvidas e para nos esclarecer sobre essas situações, a gente recebe aqui no Alego Entrevistas o Dr. Roberto Serra, que é advogado criminalista e é também presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, na secção Goiás. Dr. Roberto, muito obrigado por vir aqui à TV Alego para falar com a gente. É uma satisfação estar aqui presente. Doutor Roberto, qual é a situação hoje? A gente sabe que há uma novidade, que é a aprovação e a regulamentação do pacote anticrime. O que é que já mudou na prática no sistema prisional e no sistema penal brasileiro com esse advento? Bom, efetivamente ainda não foi possível nós constatarmos mudanças efetivas com o advento do pacote anticrime, que foi uma lei que alterou diversos dispositivos penais, processuais penais, alterou a lei de execução penal e outras legislações esparsas, mas entrou em vigor agora, no dia 23 de janeiro, do ano de 2020. Então, agora que essa legislação está sendo aplicada e ainda não foi possível sentir os seus impactos neste momento, mas acreditamos que haverá impacto relevante, não apenas no que tange a pena em si, que agora o máximo foi aumentado para 40 anos, antigamente ninguém poderia ser condenado por mais de 30, agora aumentou-se para 40 anos, como também impactos no próprio sistema prisional, que nós certamente falaremos ao longo do programa. Correto. O senhor é um criminalista reconhecidamente competente, e eu queria que o senhor me falasse o seguinte: o pacote anticrimes me parece ser muito mais uma prevenção para que as pessoas não cometam delitos do que propriamente para tentar resolver a situação atual. É esse o quadro? É muito mais algo para colocar medo nas pessoas a não delinquir? A função do direito penal necessariamente não é resolver o problema da criminalidade. O direito penal existe também para servir de exemplo, e para punir aqueles que infringam uma determinada lei ou praticam um determinado crime. Então, é ilusão achar que o direito penal, por si só, a prisão por si só, vai resolver o problema da criminalidade, até porque esse é um assunto que nós vimos discutindo aí há muito tempo. O legislador, por exemplo, ao longo do tempo, criou legislações recrudescedoras, ou seja, legislações que aumentam pena, enrijecem o sistema prisional, e isso por si só não resolveu o problema. Hoje nós temos cerca de 800 mil presos no Brasil, nós somos o terceiro maior país do mundo de encarcerados, e a criminalidade vem aumentando. Prova que o direito penal, a legislação por si só, não se basta para a resolução do problema. Necessário se faz políticas governamentais, políticas voltadas para a segurança da sociedade e para, inclusive, promoção de providências no sentido de ressocializar aquelas pessoas que estão lá encarceradas. Desse ponto de vista, o pacote anticrime me parece não ter, no caso da ressocialização, me parece não ter grande intervenção não, porque quem já está lá, já está lá. Quer dizer, o objetivo da pena é ressocializar. Mas me parece não, as novidades que foram apresentadas não terem grande efeito sobre quem já está cumprindo pena não, né? Exatamente. O pacote anticrime trouxe relevantes alterações no Código de Processo Penal, que é aquela legislação que visa procedimentar a atuação do Estado quando ele apura crimes, trouxe alterações na legislação penal, aumentando pena,
recrudescendo algumas condutas e trouxe também algumas alterações na execução penal a título de analisar a progressão do regime. Porque hoje é assim, hoje quando uma pessoa ela é condenada por um determinado crime, ela submete-se a um regime de cumprimento da pena. O direito penal, uma das missões do direito penal, talvez a principal missão, é exatamente propiciar àquele cidadão infrator uma chance de voltar a ter um convívio harmonioso com a sociedade. Então, quem pratica um crime, praticou uma conduta errada, que nós entendemos que devesse ser punido com prisão, que é a pena mais dura que nós temos, é a prisão. Nós não temos pena de morte, nós não temos a prisão perpétua, outro tipo de pena. A prisão é a mais grave que nós temos. E nós entendemos o seguinte, olha, você cometeu um crime, você vai para a cadeia, mas você tem uma chance. Porque depois de um tempo X, você pode retornar para a sociedade. Mas como que o Estado faz com que essa pessoa retorne para a sociedade melhor do que ele entrou? Correto. Propiciando que ele cumpra um determinado período no regime fechado, depois ele vá para um regime semi-fechado ou semi-aberto, onde ele vai para a sociedade e retorna. O Estado ficaria monitorando esse processo. E, finalmente, ele vai para o regime aberto. Então, ele passa por 3 regimes e o pacote anticrime alterou substancialmente o tempo que essa pessoa ficaria. Então, por exemplo, quem comete um crime hediondo, um crime homicídio qualificado, cuja pena é de 12 a 30 anos, se ele for reincidente, ou se ele tiver praticado um crime anteriormente e condenado, etc., ele fica 70% hoje da pena no regime fechado. Antigamente, ele cumpria 1/6 e passava para o regime mais brando, ou cumpria 2/5 ou 3/5. Nesse caso da progressão, doutor, qual foi a principal mudança? Foi essa de aplicar percentual ao tempo para que o detento consiga a progressão? Exato. Havia um certo clamor de parte da sociedade de que a pessoa tinha que ficar presa o tempo todo da pena no regime fechado. Né? Nós percebíamos a existência desse clamor social ou parte da sociedade com essa bandeira. Mas a Constituição não permite. A Constituição não permite e o nosso sistema é um sistema de progressão, também não admite. Então o que o legislador fez? Ele estabeleceu até onde pôde, em grau de percentuais, o máximo para que ele fique no regime mais gravoso, que é o fechado, cumprindo a pena. A restrição total de liberdade. A restrição total, que é o regime fechado. Depois ele cumprir, por exemplo, esse 70% preso, aí, se ele tiver mérito lá dentro da prisão, se o diretor do presídio atestar que ele teve bom comportamento, se ele tiver cumprido as regras do presídio, aí ele passa a ter o direito a passar para um regime mais brando, que é o regime semiaberto, onde ele trabalha e volta, ou trabalha dentro do próprio sistema, ele sai da clausura e começa a ter um contato mais próximo com o trabalho, e por fim, o regime aberto, onde ele sai para trabalhar e para estudar e retorna para dormir no sistema prisional, até a liberdade plena. Bom, nós estamos conversando com o Dr. Roberto Serra, que é advogado criminalista, mas é também o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Dr. Roberto, como é que alguém que lida no direito criminalista, mas é também alguém que defende direitos humanos, participa da Comissão de Direitos Humanos da OAB, faz o casamento dessa situação, de quem está preso com quem tem direitos humanos, com respeito aos direitos, aos princípios básicos de direitos humanos? Algumas pessoas fazem uma concepção equivocada sobre os direitos humanos, né? Acham que direitos humanos é para proteger bandido, ou algo do gênero, quando isso não é verdade. Um policial militar, um agente da Polícia Federal, e eu já participei de várias cerimônias de posse, de compromisso desses agentes, por exemplo, eles fazem um juramento quando são empossados. E o texto do juramento é exatamente proteger os direitos humanos. Correto. Né? Então, lá na Polícia Militar, por exemplo, nós temos uma comissão de direitos... Nós não. O Estado tem uma comissão de direitos humanos lá na Polícia Militar. O advogado, quando vai pegar a carteira de advogado, ele faz um compromisso, ele ergue a mão direita, fazendo um compromisso, um juramento, de defender os direitos humanos. Não direitos humanos, são aqueles direitos inatos ao ser humano. A pessoa que comete um crime, apesar de ser repudiável a sua conduta, ela é um ser humano. Nós até
face à gravidade do crime, poderíamos julgá-la a princípio como animal. Como pode praticar um ato tão bárbaro? Correto. Mas, malgrado a sua conduta, na essência a pessoa é um ser humano. E só pelo fato de ser humano, desimportando a conduta gravosa que ele praticou, ele já é sujeito de direitos, como eu, como você, como os telespectadores. E por ser sujeitos de direitos, esses direitos merecem também ser respeitados. Então, essa compreensão que a sociedade não tem. Então, por exemplo, um preso acusado de um estupro. Recentemente foi divulgado aí na imprensa um caso envolvendo um estupro, causou uma celeuma toda, em que a pessoa foi visitar esse preso, enfim. Um estupro que redundou numa morte. Eu não sei que ele foi condenado, mas me parece que ele foi condenado por estupro e também por homicídio. Foram dois crimes que somados deu uma pena muito alta. Que são 2 crimes hediondos, né? São 2 crimes hediondos. Né? Esse crime foi bárbaro ao extremo, mas a pessoa foi condenada e está cumprindo a sua pena. Correto. E ao cumprir pena, ela não pode sofrer violência física, ela não pode sofrer violência moral, ela tem que ter uma dignidade mínima. Quando eu falo dignidade, não é que o preso tem que ficar com ar-condicionado, assistindo televisão, lá na cela, não é isso. É uma dignidade mínima para a sobrevivência dentro do sistema. Correto. Sem nós esquecermos que essa pessoa, este mesmo, que foi condenado ao estupro e ao homicídio, e que nós repudiamos a conduta dele, tanto que ele foi condenado, inclusive, salvo engano, pelo tribunal do júri, a sociedade resolveu condenar, essa pessoa ela vai voltar para a sociedade. Então, esse é o grande drama, lidar com o encarcerado e o seu iminente retorno à sociedade. Enquanto punitivistas, querendo punir a ação do criminoso, a gente quer que ele fique mofando dentro da cadeia. Mas aí a gente esquece que aquela pessoa vai voltar. E se não for preservado minimamente um direito humano dele lá no sistema prisional, ele com certeza vai voltar 3 vezes pior do que entrou. O encarceramento de nada adiantou, né? Nesse caso. Nada adiantou. Bom, eu ia tocar nesse assunto, mas o doutor Roberto Serra se antecipou e o caso que ele relatou aqui, em partes, é o caso que está todo o Brasil comentando, está todo mundo falando, é o caso da celeuma, da polêmica do programa Fantástico, que num quadro em que o doutor Drauzio Varela foi a um presídio, entrevistou vários transexuais, entre eles um chamado Suzy, que não recebe visita há 8 anos. E aí, ele, depois da matéria feita, descobriu-se que tinha sido condenado por estupro e também pelo assassinato, por um homicídio de uma criança, se não me engano, salvo engano, de 9 anos de idade. E aí, isso gerou uma polêmica danada, porque o programa foi apresentado para comover as pessoas, como realmente aconteceu. Só que depois descobriu-se o crime. E o que o senhor está dizendo é, independente do crime que aquela pessoa tenha cometido, ela tem direitos lá na prisão, não é isso, doutor? Exatamente. Com toda certeza, as pessoas que estão nos assistindo, algumas delas, pode ser que não compreendam isso, não consiga penetrar na consciência delas. Mas como os nossos telespectadores são telespectadores bem reflexivos, e tenho certeza que eles vão refletir sobre essa nossa conversa, aquela reportagem, ela, pelo menos na minha ótica, ela teve uma finalidade, mostrar uma realidade no presídio em que os presos são transexuais, são LGBTs, né? São essa categoria de pessoas que por si só já são criminalizadas. Então o foco foi esse. Mas aí, diante de um momento de entrevista em que o preso relatou que há 8 anos ele não tinha uma assistência familiar, porque a assistência familiar é um direito do preso. E o entrevistador se comoveu e acabou abraçando aquela pessoa, isso causou um repúdio, né, por conta do ato que ele cometeu. Só que, de novo, essa pessoa está presa um tempo, ela talvez fique um outro tempo presa e ela vai retornar à sociedade. Ela vai retornar à sociedade e precisará de uma recolocação. Ela não poderá ser eternamente discriminada pelo que ela fez, porque senão ela vai voltar pior do que entrou. E o nosso sistema assim não permite. É difícil para nós entendermos isso. Nós poderíamos nos colocar no lugar da vítima ou da mãe da vítima, ou nos colocar no lugar daquelas pessoas vitimadas por esses criminosos que estão cumprindo pena e até entender a dor, a revolta e o sentimento dessas pessoas. Eu não recrimino o sentimento dessas pessoas. A única coisa que eu peço e eu faço questão de defender é que essas pessoas tenham um momento de reflexão. Porque, querendo ou não, esse é o sistema. Nós não temos pena de morte, embora muitos quisessem que essa pessoa sofresse esse tipo de apenamento. Nós não temos a prisão perpétua. O que nós temos no Brasil é
essa forma de cumprimento da pena. E se nós temos essa forma, a grande pergunta, o que fazer para melhorarmos essa forma, de sorte a que a pessoa que entre saia melhor do que entrou? Bom, como criminalista, qual é a ideia que o senhor tem disso? O que é que poderia ser feito num momento, sobretudo como esse que o Brasil está vivendo, de muita violência para tudo quanto é lado, e cada vez mais o número de encarcerados aumenta, porque cada vez é menor o número de ressocializados, porque, como o senhor disse, via de regra as pessoas saem piores. O que é que poderia ser feito, doutor Roberto, para melhorar o sistema carcerário brasileiro desse ponto de vista? Primeiro, promover e continuar promovendo debates com este nível de discussão, porque nós precisamos, antes de tudo, que a sociedade compreenda essa realidade jurídica de coisas. O nosso sistema, a sociedade precisa compreender isso. Nós não podemos simplesmente, devemos nos revoltar contra crimes graves, contra condutas que são reprimidas, né, pela sociedade, isso não tem dúvida, mas uma vez punida a pessoa, uma vez enclausurada a pessoa, a partir daí nós temos que passar por uma outra reflexão de que aquela pessoa vai voltar. O advogado criminalista, ele é como se fosse, por exemplo, um médico. Se uma pessoa como essa, se chega essa pessoa baleada por um policial, e o médico sabe que ela foi baleada porque estuprou e matou alguém, você acha que o médico vai tentar salvar a vida dele ou vai colocar o dedo na ferida para ela morrer mais rápido? Bom, se o médico fez o juramento de Hipócrates, se o médico se comprometeu a exercer a medicina como deverá ser exercida, não importa aquele ser que está ali. Ele tem que salvar a vida dele. Que ele seja punido pela justiça dos homens, mas ele tem a obrigação de salvar a vida dele. É mais ou menos assim na advocacia. O advogado, ele é esse ser racional, ele tem que separar o lado passional do lado racional. Então, quando chega uma pessoa acusada de um crime grave dessa forma, o que nós defendemos? Que ele seja julgado com justiça, que não haja um extrapolamento, um excesso por parte do Estado, que tem esse poder de julgar, naquele caso concreto. Então, não há muito assim conflito sob esse enfoque. Se você consegue separar o lado racional técnico do lado emocional, você consegue exercer a profissão mesmo diante de casos tão graves como este. Nesse caso de melhorar essa visão do cumprimento de pena, para que as pessoas saiam melhores, o senhor acha que o Estado, para a situação atual que nós temos, o Estado é omisso ou é incompetente? Talvez, lamentavelmente, os dois. Porque nós temos aí um encarceramento, uma superpopulação carcerária que não se resolve há muito tempo, desde séculos atrás, séculos. Não estou falando de anos, estou falando de séculos. Minha dissertação de mestrado foi em cima desse assunto. Só para dar um adendo aqui para o senhor, existem milhares e milhares de presos no Brasil que têm direito à revisão de pena e que ninguém olha por eles, não é isso? É esse o quadro real, né? Tem essa realidade também que, se formos falar sobre isso, dá um outro programa. Mas não é só isso o problema, nessa questão da superpopulação carcerária. Nós temos mais de 200 mil mandados de prisão para ser cumprido. Tem muita gente que foi condenada, que está solta, que deveria estar preso, e o Estado ele não tem condições estruturais para cumprir tudo. E se cumpre os 200 mil mandados de prisão, onde é que vai colocar esse pessoal nesse ambiente superpopuloso? Veja o drama. Então, a superpopulação já é o primeiro problema, o encalço do Estado para resolver a questão carcerária. O outro é talvez a mudança do discurso. Ao invés do Estado ficar pregando, bandido bom é bandido morto, chicote nele, ficar com esse discurso punitivista, ele tinha que desenvolver uma política para que o encarcerado ingressasse no sistema, ali fosse trabalhado, saísse para não voltar. Nós temos um índice de reincidência de quase 70%. 70% das pessoas que entram no sistema carcerário voltam depois para ele. E voltam a delinquir. Então há uma omissão do Estado, há uma falta de interesse, até porque, convenhamos, aquele político que se arvorar a tentar resolver o problema carcerário não vai ter voto na eleição, porque é antipático. Né? Eu falando isso aqui, por mais bem intencionado que esteja,
no sentido de levar a reflexão de um tema, pode ser que um ou outro continue me olhando assim, olha lá, aquele defendendo isso, porque é aquilo. Né? É incrível como esse é um assunto extremamente antipático, porque diz respeito a pessoas criminosas, a pessoas que cometeram o crime e estão cumprindo a pena, e o que muita gente quer é que mofe ali, mas eles não vão mofar, não porque eu queira, mas porque o nosso sistema assim determina. Correto. Doutor Roberto, muito obrigado pela conversa, muito esclarecedora, muito interessante, e certamente nós voltaremos a nos falar aqui. Muito obrigado. Obrigado, a honra foi minha. Bom, nós falamos com o doutor Roberto Serra, que é criminalista e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção Goiás. Essa conversa aqui, o resumo dela é para dizer o seguinte, não adianta você prender, encarcerar e não cuidar das pessoas depois que elas estão encarceradas. Porque senão, como disse o doutor Roberto, elas vão sair de lá, às vezes até pior. O retrato é este: 70% dos que estão presos, quando saem, quando progridem no regime, eles vão delinquir de novo, voltam para a cadeia. A gente vai certamente voltar a tocar nesse assunto. Por enquanto, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.